Se tem um time que merecia vitória, esse time jogou de preto e branco. Vamos lá, rapaziada. Encaramos o líder do campeonato e etc. O Cruzeiro ia golear o Corinthians, o Cruzeiro ia amassar o Corinthians. A gente viu um Corinthians que jogou melhor que o Cruzeiro. Não muito melhor, mas criou mais chances. Um jogo muito disputado. Vamos trocar uma ideia. Vamos conversar sobre como foi Corinthians e Cruzeiro 0 a 0. Um jogo com muita briga e poucas chances de gol. Seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva. Para fortalecer o rolê, mais importante ainda, comente o que vocês acharam da partida. O Cruzeiro segue líder e o Corinthians aí, pô, segue tentando, né? Podemos colocar assim. Galera, esse vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o FTS, não sabe como, fixado para comentário, link na descrição, chame os caras, tire todas as suas dúvidas, faça a cotação em 24 horas, eles depositam dinheiro na sua conta. Então chame os caras aí da Mais Ágil. Vamos lá. Cruzeiro embalado, vem de resultados ali magníficos, belas atuações e tal. Então a gente esperava o quê? Um Cruzeiro que dominaria a partida. Até por conta disso, o Dorival coloca um time, podemos colocar ali com mais pegada no meio campo. Meio campo formado por Martinez, Charles e Bidon, 3 volantes, né? 2 de marcação, só o Garro para armar, para Thales, Romero no banco e o Memphis Depay. E o que a gente vê é um Cruzeiro que não consegue criar, talvez por conta do poder defensivo do Corinthians nessa formação no meio-campo, e um Corinthians que também não consegue criar porque, pelo mesmo motivo, um time defensivo, um time que não tinha criação, não tinha talento para criar. Então a gente vê um jogo de muita pegada, um jogo de muita porrada, disse-me-disse, algumas faltas até inexistentes, um árbitro muito confuso, marcando tudo, enfim, um jogo feio. Um jogo feio, um jogo de um líder que vem jogando um futebol muito bonito de se ver contra um time que tá ali inseguro, ali vai, não vai, vai, não vai. E as duas equipes muito iguais no primeiro tempo. Um chute ou outro de falta do Cruzeiro ali, um chute que o Hugo pegou, um chute que o Cássio também defendeu, mas assim, nada perigoso, nada assim que exigisse muito dos goleiros, né? A gente volta pro intervalo, o Corinthians volta com o mesmo time, né? O Corinthians cria uma chance com o Thales Magno, a bola passa perto do gol do Cássio, né? Inclusive Cassião aí, pela primeira vez enfrentando o Corinthians, né? E o Cruzeiro continua sem conseguir criar. O Cruzeiro não consegue criar. E o Corinthians também, tirando essa chance do Thales aí, nada muito ali assustador. Algumas faltas na entrada da área do Hugo Souza, que foram ali o que mais próximo chegou de tentar o gol Cruzeiro, né? Mas, repito, ainda sem aquela defesa espetacular do Hugo Souza, aquela chance criada, alguns chutes de fora, o Hugo Souza sem maiores dificuldades, né? O jogo começa a ficar melhor pro Corinthians quando sai o Thales Magno e o Charles e entra o Romero e o Carrídio, tá? Romero também não entra legal, entra, enfim, como sempre entrou. E o Carrídio, apesar de não ter entrado tão bem assim, é um jogador de mais qualidade quando ele abre mão do Charles. Então fica um Corinthians mais leve. Ainda que não cria grandes chances, é um Corinthians que começa a ter o quê? Posse de bola. Porque o Corinthians dava bola pro Cruzeiro, né? E tentava num contra-ataque, roubar na saída de jogo. E com a entrada do Carrídio, o Corinthians tenta se impor. O Corinthians tenta entrar no jogo como criador de jogadas. Mesmo que não crie chances, fica um pouco mais com a posse de bola, tá? Aí na reta final do jogo, cara, sai o Bidon e entra o Kaique. Aí o Dorival fala, pô, dá pra ganhar esse jogo. O Cruzeiro não tava criando, dá pra gente conseguir fazer essa posse de bola se transformar em chances de gol. Aí ele tira o Bidon e coloca o Kaique. Então ele fica com 3 atacantes, Kaique, Romero e Memphis, o Garro armando, Carrídio e Martinez. Ou seja, na contenção apenas o Martinez, que fez uma belíssima partida, hein? Belíssima partida do Martinez, venezuelano, jogou muita bola, cara. Muita bola, tanto marcando quanto armando o jogo, aquelas viradas de jogo. Partidaça do Martinez, que quando vai mal eu venho aqui e critico. Jogou muita bola o Martinez. O jogador de defesa, quando vai bem, a galera nem repara, né? Como, por exemplo, a dupla de zaga, que a gente critica tanto. Ramalho e Gustavo Henrique jogaram demais hoje os dois zagueiros. Os dois laterais também foram bem. Tá, então a gente enfrenta o líder e a zaga não toma gol. Mais que não toma gol, a zaga não sofre perigo de gol. O time do Cruzeiro não agrediu o Corinthians.
Então, ponto positivo para o volante e para a defesa, que foram muito bem. Novamente, quando vai mal, a gente critica, a gente desce a mamona. Quando os caras vão bem, a gente tem que vir aqui elogiar também. Partidaça do sistema defensivo do Corinthians, tá? E para encerrar a análise do jogo aqui, rapaziada, aí com a entrada do Kaique, não que o Kaique tenha entrado muito bem, mas é um atacante a mais, é um jogador que leva a marcação. O Corinthians se abre mais, mas cria mais chances. Teve um chute de fora da área do Memphis Depay, um chutaço e uma defesaça do Cássio, e na sequência, na cobrança de escanteio, cabeçada do Gustavo Henrique, o Vidalba salvo em cima da linha. Não foram, claro, essa chance do Vidalba aí que ele salvou em cima da linha, da cabeçada do Gustavo Henrique, foi a mais clara do jogo. Tirando isso, o Corinthians teve um outro chute. Os chutes do Corinthians foram mais perigosos. Por isso que eu coloco aí, logo no início do vídeo, que se alguém merecia vitória, o Corinthians seria essa equipe, porque jogou mais, criou mais chances que o Cruzeiro. Não amassou o Cruzeiro, não dominou o Cruzeiro, mas teve as melhores chances de gol. Então por isso que eu acredito que o Corinthians merecia vitória se alguém tivesse que sair com ela na partida de hoje. Tá, rapaziada? Martins jogou muito. Cara, como o Garro joga bola, né, velho? Inacreditável. Se o Garro tivesse pelo menos meio atacante, eu não falo nenhum, não falo um inteiro. Se o Garro tivesse meio atacante para conseguir municiar ali, poderia conseguir mais. Você falar em o Memphis, o Memphis eu dou 2 chutinhos, mas pô, muito pouco, né, rapaziada? Muito pouco. O Bruno colocou ele no bolso, velho. Ele deu 2 chutes na hora que ele saiu do bolso do Fabrício Júnior, que ele foi pro lado do Vidalba, que ele conseguiu se esquivar ali e chutou de fora da área, mas muito pouco para 4, 6 milhões por mês, aí quanto que ele recebe. Muito pouco, cara, muito pouco. Eu até perguntei pro meu ADM, Felipe Moreira, que tava na arena, ele tá em todos os jogos na arena. Ô Felipe, como que tá a rapaziada com o Memphis aí? Ele falou, cara, os caras tão sem paciência. A cada lance do Memphis que ele perde, a galera xinga e tal, porque realmente o Memphis perdeu aí 80% das jogadas que ele tentou, ele perdeu, né? Então assim não dá pra gente passar pano. E ali entre Thales e Romero, joga o Thales, você fica com saudade do Romero, joga o Romero, você fica com saudade do Thales, porque os dois são aí limitados pro Corinthians. Então, ou seja, temos um nome, Yuri Alberto, que muito provavelmente deve voltar sábado contra o Botafogo, hein? Já ali jogar pelo menos um pouquinho do segundo tempo, tal, já avisando o jogo da Copa do Brasil contra a Porcada, né? Na semana que vem. Já falando do jogo contra o Botafogo no final de semana sábado, o Garro tá fora, né? O Garro tomou o 3º cartão ali, 3º amarelo, um cartão bobo, né? Por reclamação, o Garro tava muito alterado, enfim. Joga demais, craque, joga o fino da bola, velho. Nossa, inacreditável, esse moleque é bom de bola, é bom demais, velho, é bom demais. O time tudo bagunçado, sem atacante, os volantes que não cria, mas jogando o fino da bola, chamando a responsa. Que moleque bom de bola, velho. Como é gostoso ver um cara raçudo e bom, ele consegue unir as duas coisas num jogador só, incrível, incrível. Pô, joga demais, velho. Joga demais e não jogará contra o Cruzeiro, né? Contra o Botafogo no final de semana, mas aí ele retorna contra o Fortaleza no outro final de semana e obviamente vai jogar contra a Porcada pela Copa do Brasil, tá? Deixa eu ver mais algumas coisas. É basicamente isso, eu coloquei o Cássio aqui, mas assim, o Cássio fez uma ou outra defesa ali, a gente ficava naquela, como será que o Cássio vai se comportar, né? Vai falhar, vai fechar o gol, tal. O Cássio apareceu muito pouco, né? Ali um outro chute de fora da área, tal, enfim. Os goleiros trabalharam muito pouco, o resumo do jogo é isso, é muito pegado, um jogo muito truncado, muita porradaria, muita disse-me-disse, e chance de gol mesmo, enfim, não teve. Mas para o Corinthians, eu acho que pela atuação do Corinthians contra a equipe que o Corinthians enfrentou hoje, embalada, acredito que seja um resultado, por mais que foi na Neoquímica Arena, foi um resultado ok, Bom seria a vitória, mas assim, foi um resultado ok, e pela atuação a gente tem que aí elogiar o sistema defensivo, que foi muito bem, né? O ataque a gente precisa de reforços, já é chover no molhado, né? A gente precisa pelo menos 2 bons jogadores ali para jogar. Enfim, é isso. Agora é sábado contra o Botafogo, fora de casa, um jogo dificílimo, outra pedreira. Mas vamos lá. Jogo após jogo, confio, por que não? Corintiano até debaixo d'água, né? Galera, deixa o like, tamo junto, é nóis.